E certamente a gente vai ganhar a ajuda da administração Trump. Por exemplo, nesse momento, deputados de oposição estão colhendo assinaturas para formar uma CPI e investigar, certamente com dados que serão enviados pela administração Trump, do dinheirão nos milhões de dólares e a atuação da USAID, ou USAID, no Brasil, que é uma agência de ajuda, estímulo ao desenvolvimento de países que foi criada na Guerra Fria para se contrapor aos soviéticos e que teria sido usada para afastar Bolsonaro do poder, numa intervenção com a cumplicidade de autoridades e instituições brasileiras. Isso é muitíssimo sério. And when populist waves swept the world in the US in 2016 with Trump and with what happened all over Europe with Marine Le Pen and Matteo Salvini and Nigel Farage, USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Para tudo que você está fazendo, que está acontecendo algo importantíssimo e você tem que acompanhar. O americano, que faz parte da estrutura do State Department lá dos Estados Unidos, Mike Pence, ele está botando para fora toda a influência do governo Biden em eleições em outros países. Isso atinge diretamente o Brasil. Dinheiro do pagador de impostos dos americanos, através do USAID, uma agência norte-americana que se propõe a levar ao exterior as políticas do governo americano. Isso daí teve interferência no Brasil. Acompanhe no X, o Mike Benz ele deve fazer outras transmissões ao vivo, e mesmo que você não fale inglês, no X lá embaixo tem a ferramentinha para você clicar que ela traduz para português e você ter noção do que está acontecendo. Além disso, outros perfis, como o da Quênia e do Maurício Galante, também estão acompanhando esses fatos. Siga, porque é importantíssimo e talvez aquela parte comprada da imprensa não vai querer que você saiba disso. As acusações são graves e isso é apenas o começo, porque a gente sabe que nos Estados Unidos isso tudo acaba tendo outras repercussões, talvez levado até para dentro do Congresso Nacional e dos meios de ações da estrutura do Estado norte-americano. O Elon Musk também está tweetando muito sobre isso e já falou, vai cortar todo o financiamento do USAID. A gente vai vencer. Pence falou que se não fosse a interferência dessa agência americana, ou em 2022, Bolsonaro provavelmente seria o presidente, sim, continuaria presidente do Brasil. O Brasil houve interferência direta de agências americanas disfarçadas de aid, de auxílio, para que o resultado das eleições brasileiras em 2022 fosse alterado. O Brasil tem condições hoje de abrir investigação, uma comissão parlamentar mista de inquérito, para que se traga à tona quais eram as instituições que fizeram isso, em que colocaram no poder um governo, e essa é a preocupação dos Estados Unidos, foi facilitado, colocado ou tirado do poder um governo mais alinhado a países antagônicos aos Estados Unidos. É claro que o governo americano não tem que ditar o que seja feito no Brasil, só que se o Brasil quiser estar aliado aos Estados Unidos, quiser continuar tendo relações comerciais com os Estados Unidos, o Brasil vai ter que jogar o jogo da democracia. Qual é o jogo da democracia? Anistia total e restrita. Qual é o jogo da democracia? Elegibilidade dos opositores políticos, incluindo Bolsonaro e todos os outros. Qual é o jogo da democracia? Transparência total nas eleições. Urnas com voto impresso. Você pode correr, se esconder, botar conta corrente, nome de filho, de esposa, tio, primo, não interessa. O governo americano hoje tem acesso da onde o dinheiro saiu,
para quem saiu, por que saiu, para fazer o quê. Cabe ao nosso Congresso, ao nosso Senado, criar condições para que essa documentação seja entregue de maneira apropriada. Isso vai ter que acabar. Você acredita no resultado das eleições brasileiras em 2022, de que realmente se tratou de uma eleição livre e sem qualquer tipo de interferência? Eu, se fosse você, pensaria duas vezes. Mike Pence, ex-funcionário do Ministério de Relações Exteriores, lá dos Estados Unidos, faz parte da estrutura burocrática norte-americana do governo Biden. Ele está denunciando toda a interferência, todo o uso das agências americanas para interferir na eleição brasileira. Nas palavras de Mike Pence, se, por exemplo, a agência USAID não existisse, o presidente ainda seria Jair Messias Bolsonaro. Muita coisa acontecendo, muita gente falando sobre esse assunto. Eu vou fazer um vídeo extenso, vou colocar no meu YouTube, então já se inscreve lá, para você saber exatamente o que está acontecendo. Isso vai ter repercussão não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Estamos em contato com parlamentares americanos para colocar adiante essas denúncias lá, que são gravíssimas e vão ter repercussões, inclusive criminais. E também aqui no Brasil, com requerimento de informação, denúncia PGR e até a possibilidade de uma abertura de uma CPI, que o deputado Gustavo Gayer já está, hoje, correndo atrás das assinaturas. Fale com seu deputado, vamos colocar luz nisso tudo, para responsabilizar quem interferiu na nossa democracia e prevenir para que isso não ocorra nas futuras eleições e a gente tenha realmente um processo livre e democrático. Um abraço, fique com Deus. Olha isso aqui, pessoal. Eduardo Bolsonaro acusa sem provas ONGs e USAID de interferir em eleição e defende CPI, ou seja, voltou sem provas, né? Como se eu estivesse falando alguma besteira. Só que se você for minimamente honesto e um verdadeiro jornalista investigativo, você deveria achar essa matéria facilmente no site do TSE. Em evento internacional, o presidente do TSE reforça a educação digital para combate à desinformação. E aí, se você der um zoom, olha lá quem está lá. USAID. Isso aqui é só um dos exemplos do que a gente está falando, mas tem muito mais coisa para ver por aí. O próprio Mike Pence, que é o servidor americano que está denunciando todo esse caso e está dando uma grande repercussão lá nos Estados Unidos, ele já falou duas coisas. Primeiro, ele fala frontalmente que Alexandre de Moraes está envolvido nesse tipo de financiamento, supostamente para combater desinformação, e o Mike Pence ele vai mais adiante, porque ele fala não só interferência eleitoral, ele fala que esse dinheiro também foi usado para reforma do Poder Judiciário e doutrinação da imprensa para saber quando ficar quieto, quando manipular a narrativa e assim por diante. Então a gente está diante do maior escândalo, com certeza, de corrupção e de mau uso do dinheiro do pagador de impostos norte-americano e a gente vai ficar de olho. Gustavo Gayer está coletando assinaturas para a CPI, eu tenho contatos com alguns parlamentares americanos que a gente vai colocar adiante também e trazer toda essa informação para você aqui. Se a USAID não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil.